Mas este ano do Futebol do Porto tem uma sombra. Carolina Salgado acusou Pinto da Costa de ter contratado os homens que agrediram um vereador de Gondomar. A acusação consta de um livro, agora publicado pela antiga companheira do presidente do Futebol Clube do Porto, Ricardo Bexiga. Foi salvado por desconhecidos e vai agora levar ao Departamento de Investigação e Ação Penal o livro de Carolina Salgado como prova do crime. Carolina acusou ainda Pinto da Costa de comprar árbitros e apresentou nomes. Eu, Carolina, mas poderia chamar-se tu, Pinto da Costa. Revelações íntimas e acusações muito graves ao homem forte do Futebol Clube do Porto. Carolina Salgado diz-se intermediária de uma agressão ao antigo vereador de Gondomar, Ricardo Bexiga, alegadamente encomendada por Pinto da Costa. A conversa resume-se a isso, a mandar limpar o que devem perceber o que é limpar o Dr. Ricardo Bexiga. Dar uma lição, bater no Dr. Ricardo Bexiga. Limpar. Limpar? Limpar. E encarregou-se de fazer os contactos, as pessoas fizeram a tal limpeza? Fizeram. E no entender foi pouco. Eu não considerei nada disso, nem considero. Acharam que o Dr. Ricardo Bexiga ficou a falar, o que para eles não foi bom. Em entrevista à RTP, a antiga companheira do presidente do Porto afirma-se ainda testemunha da compra de resultados. De acordo com Carolina Salgado, os árbitros Martins dos Santos e Augusto Duarte terão sido aliciados com dinheiro e favores sexuais. Confirma que tinha como visitas de casa os senhores Martins dos Santos e Augusto Duarte? Confirma? Exatamente. Foram lá algumas vezes e iam preparar os jogos, certo? Preparar é o quê, Carolina? Preparar é preparar no sentido de ajudar o Futebol Clube do Porto e prejudicar o clube que iria jogar com o Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de forma ativa de corrupção. Exatamente. Está disposta... Nada que não seja do conhecimento público de todos. Está disposta a testemunhar isso perante a Justiça? Se for necessário, estou. E teve noção das conversas? Estava presente? Sim, eu tive noção e posso falar disso porque estive presente. E em que moldes é que eram feitas essas conversas, essas negociações? Como é que percebeu que de facto havia corrupção ativa em curso? Porque eles eram pagos. Pagos de que modo? Eram pagos em dinheiro e também eram presenteados com umas meninas, não era? Para lhes fazer companhia, para beberem uns copos, para o Futebol Clube do Porto ganhar. Aliás, eu recordo-me de uma frase de Jorge Nuno em que ele dizia que o Mourinho não ganhou sozinho. Carolina Salgado adianta ainda que o presidente do Porto foi avisado pelo seu advogado Lourenço Pinto de que iria ser detido pela Polícia Judiciária no âmbito do processo Apito Dourado. Mais ainda, revela fugas na Polícia Judiciária do Porto e um plano que visava deixar para trás o empresário António Araújo. O Dr. Lourenço Pinto teve conhecimento e alertou-nos para o facto de que a Polícia Judiciária iria efetuar uma busca, iria ser efetuado um mandato. Reunimos num restaurante, eu falo também sobre isso no livro, e esqueceram-se na altura reunimos-nos eu, o Jorge Nuno, o Reinaldo Teles, Joaquim Pinheiro, o Dr. Lourenço Pinto, e preparamos a fuga para a Espanha. Esqueceram-se, entre aspas, de avisar o Sr. António Araújo, porque também tinham conhecimento. Está a dizer então que Lourenço Pinto avisou previamente, antecipadamente, o Sr. Pinto da Costa? Exatamente, a fuga veio da Polícia também? Judiciária do Porto, através de Joaquim Pinheiro, irmão de Reinaldo Teles. Portanto, nós fomos para a Espanha. Tivemos tempo de deixar, inclusivamente o Jorge Nuno deixou um cofre pequenino aberto para que não tivessem tanto trabalho, não é? Deixou o escritório devidamente arrumado. O Reinaldo Teles saiu de casa e, como disse, nós fomos para a Espanha, o Reinaldo foi para um hotel no Porto e esqueceram-se de avisar o António Araújo. Esse esquecimento foi propositado? Exatamente, foi propositado. Com que intuito? Alguém teria de ser detido.
A RTP contactou Ricardo Bexiga. O atual deputado não quis falar, afirmou que o assunto será tratado noutras instâncias. Quanto a Pinto da Costa, através da sua assessoria, negou-se a reagir. Quanto a Carolina Salgado, assume tudo o que escreveu.